Agora, Pedro Marim, um dos maiores especialistas brasileiros no tema militar, na questão militar. Muito bem chegado, Pedro, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui de novo. Prazer grande. Bom, militares. Qual o primeiro olhar, ou qual o olhar teu para começar a conversa sobre os militares na denúncia do Gonê, né? Na denúncia de golpe de Estado? Como você analisa o peso político, quais militares estão lá, enfim, traz para nós um panorama desses 24 militares no total de 34 denunciados. Eu vou sair um segundinho do ar, mas estou te ouvindo e volto, tá? Tá certo, perfeito, Mauro. Bom, a denúncia saiu, como já estava sendo previsto, né? As investigações da PF já vinham apontando para isso, de fato, com uma quantidade de militares bastante considerável. Como o Mauro falou, de 34 denunciados, né? Mais de 20 militares, e o que eu acho chamativo, o que eu achei realmente interessante é a quantidade de altos oficiais, né? Quer dizer, 6 generais do Exército e um almirante da Marinha, o Almir Garnier, que tinha sido comandante da Marinha, estava como comandante da Marinha nas ocasiões denunciadas ali pelo PGR, e teria acudido a proposta de um golpe, né? Teria colocado as suas tropas efetivamente de prontidão, né? Para uma tentativa golpista. O que eu acho, talvez, uma coisa que me chama a atenção, para além do fato de que há efetivamente muitos altos oficiais na denúncia, é um dos denunciados, de nome, se eu não me engano, Nilson, eu não tô recordando muito bem, mas que era justamente o braço direito do comandante do Exército, atuava ali como ajudante de ordens do comandante do Exército, um general também, e que teria se colocado à disposição de um grupo de kits pretos, né, de operações especiais, para fazer reuniões que tinham como fim pressionar seus superiores no sentido de um acatamento, né, de um embarque no golpe de Estado. Desculpa, qual é a pessoa que você mencionou? Não ouvi o nome. Eu acho que o nome dele é Nilson, se eu não estou enganado. Tá, acho que será que ele é um general? Deixa eu ver ele aqui. É um general. É um general, né? Ele não está no grupo político, não está no núcleo de gerenciamento. Eu acho que ele está aqui, ó. É o Newton Diniz Rodrigues. Ele estava naquele núcleo punhal verde e amarelo, que era o núcleo mais da rua mesmo, operacional, encarregado de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, né? General Newton Diniz Rodrigues, está aí ele. E ele fazia parte, Mauro, quando começam a se organizar essas operações especiais, eles fazem uma primeira reunião que tinha como objetivo justamente organizar os seus superiores, né? E aí eu chamo a atenção também para um aspecto que é revelado ali na denúncia do PGR, né? Que até então não tinha vindo à tona, que é o peso que é dado para o comandante, o então comandante do Cotter, o general Estevam Teófilo. Na denúncia fica evidente, não só pelas palavras do próprio Gonê, que nesse quesito faz uma análise muito correta, mas pelas próprias palavras dos golpistas, né, quer dizer, há mensagens filtradas ali, etc., dos golpistas dizendo, o Teófilo tem que vir, e o pessoal do Teófilo é chave, etc.
Isso é muito interessante, porque quando surgiu a primeira denúncia, a primeira investigação da PF que citava o Estevão Teófilo, a resposta justamente do atual comandante do Exército, Tomás Paiva, que está aí na tela, ele foi na imprensa, foi questionado, deu uma entrevista, alguma coisa assim, e ele disse que, olha, o Cotter não tem importância, quer dizer, jogou panos quentes sobre a questão. E como... Se eu não estou enganado, ele dizia que o comandante do Cotter, o comando das forças terrestres, não tinha tropas diretamente abaixo dele, que, portanto, não estava errada essa versão de que o general aí, o Teófilo, né, que o Teófilo teria esse peso todo, né? Ele tentou, de fato, baixar a bola, né? Exato. O que é verdade, o Cotter em si não tem tropas, porque o Cotter é justamente digamos, o centro de gerenciamento de tropas de todo o exército. Agora, abaixo do Cotter, subordinado ao Cotter, há o COPESP, que é responsável, por exemplo, pelo BAC, pelo primeiro BAC, né? Batalhão, deixa eu ver se eu recordo, batalhão... não sei o que de comandos, não lembro, batalhão de ações de comandos. O primeiro BAC, eu acho que tem, entre aqueles, o pessoal que estava na Punhal Verde e Amarelo, uns 3 ou 4 eram todos do BAC, né? Inclusive aparece na denúncia do Gonê, como eles chegaram, quanto a isso, eu concordo, Mauro, eu estava te ouvindo antes, que a denúncia do Gonê, nem tudo que está denunciado ali está provado, ao menos na peça que ele entregou, quer dizer, especialmente no que tange algumas questões, especialmente no que tange ao Bolsonaro, em algumas questões não está provado que ele tinha o domínio, digamos, o domínio do fato, né? Ao menos naquela peça. Em outras questões, sim, está demonstrada a relação, está comprovada, né? Agora, o que eu acho muito interessante é em relação a justamente essa Operação Punhal Verde e Amarelo, porque como a PF efetivamente comprovou que essas pessoas estavam ali se organizando para matar o Alckmin, matar o Moraes e matar o Lula. Porque eles conseguiram capturar os celulares usados por esses militares nessas operações, e eles conseguiram, a partir disso, recuperar os dados de conexão desses celulares com as torres de transmissão em Brasília. Então, eles têm como que um mapa de onde estava cada militar desse durante aqueles dias, né? E, efetivamente, as datas batem, assim, de uma forma, eu diria, uma coisa objetiva para qualquer tentativa de defesa. Então, assim, justamente finalizando essa primeira parte, Mauro, eu acho que a quantidade de militares que são denunciados nessa peça da PGR nos devia informar sobre que peso os militares têm em todo esse planejamento, em todo esse impulso golpista, porque acho importante dizer isso em tempos em que o ministro da Defesa, José Múcio, faz questão de fazer uma separação entre militares individuais, CPFs, e as Forças Armadas, o CNPJ. Como eu já disse, é óbvio que essa separação tem que ser feita do ponto de vista penal, você não pode, digamos, processar, mandar uma instituição para a cadeia, né? Mas o ponto é, será que uma instituição que produz tantos militares, né, num documento com 34 denunciados, quase 30 são militares e tantos oficiais superiores, será que, se isso está acontecendo, essa instituição não tem que mudar, né? Quer dizer, será que não tem que ter uma resposta política e não penal, simplesmente? Sim. Essa é uma questão, porque ontem, na linha do que já vinha falando, o Múcio solta uma nota oficial, e podem ter certeza, esta nota foi aprovada antes por aqueles que, em tese, são
seus subordinados, mas na verdade são seus superiores, né? Que são os comandantes das 3 forças. Na verdade, o Ministério da Defesa tem uma inversão de... Eles que gostam tanto de hierarquia, né, Pedro? Tem uma inversão hierárquica ali patente, né? Os ministros para valer são os 3 comandantes da força. O Múcio é um despachante deles, né? E ele solta essa nota. O Ministério da Defesa informa que a denúncia do Procurador-Geral da República é importante para distinguir as condutas individuais e a das Forças Armadas. A avaliação do ministro José Múcio Monteiro é a de que a apresentação da denúncia é mais um passo para se buscar a responsabilização correta, livrando as instituições militares de suspeições equivocadas. Fala. Perfeito. Mauro, como você falou, essa é uma linha que o Múcio vem perseguindo, assim, eu diria que quase desde o 8 de janeiro ele está dizendo isso, né? Assim, obviamente, isso é um exagero, mas assim, já faz mais do que 2 anos que ele está repetindo esse tipo de linha. O Múcio, muito espertamente, é um movimento muito esperto, né? Quer dizer, ao invés de você... Evidentemente, a denúncia tensiona a situação do ministro da Defesa, tensiona as relações entre as Forças Armadas e o governo, etc., e a resposta do Múcio é dar um golpe de judô nisso, né? Quer dizer, ao invés de eu não querer falar sobre as denúncias, eu vou abraçar as denúncias, manobrando isso sofisticamente, dizendo que é muito bom que fique claro, né, quem são realmente os culpados, para que saia essa nuvem de suspeição sobre as forças. Quanto a isso, eu não teria efetivamente, né, que bom que se culpe os culpados, né, que bom que se ache os culpados individuais. Agora, o problema é que o Múcio usa isso para manobrar e dizer que as Forças Armadas nada tiveram com aquilo. E aí nós voltamos aos acontecimentos ali, a própria denúncia do Paulo Gonet, embora eu ache que ela, em alguns aspectos, em relação aos militares, ela, digamos, passa um pano, né? Ela, digamos, faz muitos elogios, mas na peça do Gonet, por exemplo, uma coisa que está demonstrada foi fundamental para os golpistas aquela nota emitida pelas 3 Forças Armadas, uma nota conjunta das 3 forças, defendendo os acampamentos golpistas. Aquilo, segundo a denúncia do próprio PGR, reanimou os golpistas, colocou lenha na fogueira do pessoal que estava acampado, e foi uma manobra, efetivamente, segundo o Gonet, uma ordem do Bolsonaro. O que me faz pensar, bom, já que eles toleram esse tipo de ordem ilegal e ilegítima, que tipo de ordem eles não tolerariam, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, reconhecendo que Freire Gomes e Batista Júnior não embarcaram no golpe, a grande questão para o Brasil não se o Freire Gomes, o Batista Júnior, o Almir Garnier, quantos generais, quantos coronéis vão estar na cadeia. Isso é parte da questão, isso é parte da justiça. Mas a justiça maior, o que é mais importante do que isso, é o que se fará de forças armadas que produziram, se são CPFs, né, se são desvios individuais, que produziram tantos desvios individuais, que produziram tantas maçãs podres. Essa é uma questão, né, Pedro, que esta instituição, Forças Armadas, e aí estou falando das 3 forças, elas convivem sem qualquer problema com membros seus que são publicamente conhecidos e reconhecidos, por exemplo, como torturadores. Então tem lá esses generais, né? Você falou desse general, aqui ó, a gente mostrou, tá aqui na Operação Punhal Verde e Amarelo, esse general Newton Diniz Rodrigues, que era um assessor do Alto Comando do Exército, tinha relação direta com o Gomes Freire, tá numa boa, não acontece nada, não tem uma nota, não tem nada. O sujeito simplesmente estava coordenando junto com outro general, tá? Que tá aqui, ó, porque acima dele quem estava? O Mário Fernandes,
Tá? O Mário Fernandes, dois generais, coordenando um plano para assassinar o presidente da República, o vice-presidente e um ministro do Supremo. Cara, as Forças Armadas dão risada. Não tem uma nota, não tem uma posição, o Múcio não fala nada. Era uma coisa assim para esses sujeitos terem sido expulsos das Forças Armadas antes de qualquer coisa, né? E não acontece nada, né? Como não aconteceu nada com os militares torturadores, né? Ao contrário, né? Você vê lá o capitão do atentado do Rio Centro, né? Foi promovido, aposentou-se, se não estou enganado, como general também, né? Ou coronel, não sei. Mas é isso, essa convivência. Portanto, essa tese das maçãs podres me parece insustentável, né, Pedro? É uma questão estrutural, né? A questão é estrutural, a questão não são maçãs podres, é uma macieira podre, né? Esse convívio que você diz, Mauro, é muito interessante porque há 2 semanas atrás o ministro da Defesa foi ao Roda Viva, deu uma entrevista no Roda Viva ali, e ele diz exatamente isso, ele fala em convívio mesmo, quando ele fala dos acampamentos golpistas, especialmente o acampamento no quartel-general em Brasília, né? Ele diz que a manutenção dos acampamentos, ele diz que perguntou para militares na época, tem muito militar lá? Aí os militares terão dito, tem militar, muito parente de militar, né? E aí a chamada família militar, né? Eles consideram a família militar parte das Forças Armadas, inclusive, né? Exato. Mulher, filho, irmão, primo, né? Exato. Isso, inclusive, é uma coisa que não foi inaugurada, mas foi muito promovida pelo general Vilas Boas, né? Esse conceito de família militar e esse uso político da família militar como uma espécie de base de apoio das pretensões das Forças Armadas. O que faz sentido, porque já que legalmente eles não podem se manifestar politicamente, é uma forma de terceirizar isso, né? Acontece, isso é muito comum também entre policiais militares, né? Quando tem greve de policial militar, quem que vai para a rua normalmente? Primeiro, né? São as mulheres dos policiais militares. Então, o Vilas Boas, digamos, institucionalizou esse conceito e deu um sentido prático para esse conceito, né? E o fez tão bem que até a esposa dele estava lá em acampamento, né? Estava acenando para golpista, etc. Mas o que é interessante é que o Múcio diz ali que manter os acampamentos seria uma forma de manter um convívio normal entre aqueles militares que dentro da caserna, que estavam trabalhando, mas que estavam indignados com os resultados das eleições, e os legalistas. Quer dizer, primeiro que assim, Mauro, bom, se tinha militar, e infelizmente eu acho que tinha mesmo, muito, né? Se tinha militar ali em dezembro, em janeiro, que estava trabalhando e que estava indignado com o resultado eleitoral, eu já acho que é um problema. Eu já acho que isso é uma coisa que devia implicar em revisões em relação ao que são as Forças Armadas. Porque, mesmo que não se manifeste, não faça golpe, não faça nada disso, já é um problema em si, né? O militar não deve se indignar com esse tipo de coisa. Agora, não deve se indignar com a decisão do povo a que ele, em tese, deveria se submeter, né? Agora, o mais interessante é o Múcio dizer isso no Roda Viva, quer dizer, não, mantiveram os acampamentos golpistas porque era uma forma de manter o convívio pacífico entre essas duas alas. O que significa que a ala golpista, no fim, saiu vitoriosa, ao menos no que tange a isso. E é isso que me preocupa, com discursos de que, mas existem militares que são profissionais, existem militares que são legalistas. É óbvio que existem, efetivamente existem, né? Os militares não nascem golpistas, não nascem com uma espécie de marca de nascimento sinistra. Agora, a questão é que existe política ali dentro, existe o peso de determinadas posições, e infelizmente as nossas Forças Armadas, entre outras coisas, por não terem passado por revisões, a não ser aquelas que elas mesmas fizeram sobre si, mantém posições muito regressivas, inclusive na leitura que eles fazem do próprio povo. E essas posições tendem a, digamos, por
por inércia, né, tendem a favorecer posições golpistas. Então, quando você tem as forças divididas, como o Múcio disse na entrevista que estavam, entre indignados com os resultados eleitorais e legalistas, eu diria que é muito preocupante que o que se queira estabelecer seja um bom convívio. Mas, de fato, é assim que as Forças Armadas tendem a operar, Mauro. Quer dizer, a coesão, essa lógica da coesão, de manter uma unidade, mesmo que haja posições contrárias, acima de tudo, e especialmente uma lógica de não entregar companheiros, que talvez não devessem ser considerados companheiros a depender do que fazem, mas o são, né, são lógicas muito fortes, né? Não, muito, muito. Você está falando de um tema que é um tema muito importante. Antes de fazer referência a ele, outro tema ou outros temas importantes são aqueles que vão chegando como novos membros e membras. Eu adorei esse perfil aqui. Confederação Brasileira de Juramentos de Morte. Adorei. E a Arlete Aparecida Fernandes chega aqui, muito bem chegada, Arlete, seja muito bem-vinda. Tá? O Valves Arte, nesse tema que estávamos falando, né? Ele diz, olha, no processo de início da ditadura militar, quem puxou a marcha para Jesus, né, a marcha da família com Deus pela liberdade, foram as esposas dos militares para mostrar apoio civil. Deixa eu te dizer, nós fizemos uma edição praticamente especial aqui do Manhã Brasil, logo depois do Roda Viva, que foi realmente espantoso, aquele Roda Vivo com o José Múcio, né? Teve gente até dentro do governo dizendo, não, vai cair agora, Lula vai derrubar, e eu falo, gente, vai cair nada. Zé Múcio manda no governo. Da mesma maneira como os militares estão acima do Zé Múcio está acima do presidente da República. É assim que a coisa é. Essa é a ordem hierárquica das coisas. Foi muito impactante em relação aos acampamentos. Eu também fiquei muito chocado, porque ele já tinha dito isso lá atrás, em 2022 ainda, dezembro de 2022, ele já tinha feito a defesa dos acampamentos antes de ser nomeado ministro, olha só, e é mesmo assim o Lula nomeou, dizendo que os acampamentos eram uma expressão da democracia e que ele tinha amigos e parentes na frente do quartel lá em Recife, e dizendo que não, é uma expressão democrática. E agora, no Roda Viva, ele vai além de reafirmar esta informação, ele diz que já ministro da Defesa, ele ia todo dia de manhã e de tarde no acampamento em Brasília com a mulher dele, e que ele passava lá, olhava. Ele não disse ele descia, acho que não chegava a descer do carro, mas ele frequentava os acampamentos diariamente. Então, muito chocante. E aí ontem você soltou um artigo detalhado, fazendo uma análise minuciosa do que foi a participação dele no Roda Viva, né? Foi dia 11, foi dia 10 de fevereiro que ele teve lá, né? No dia seguinte nós fizemos aqui quase uma edição especial, passei a madrugada vendo o Roda Viva, e fizemos uma edição realmente bem detalhada, mas nem perto desta análise que você fez sobre a presença dele no Roda Viva. O Bestiário de José Múcio foi publicado isto ontem na revista Ópera. O Pedro é editor da revista Ópera. Estou nesse instante colocando aqui, o verbo no gerúndio está aplicado de maneira rigorosamente correta. Estou colocando, acabei de colocar aqui no chat para quem quiser ler o artigo do Pedro. Fala, Pedro. Mauro, o que eu acho, se for dessa confusão, digamos, essa confusão hierárquica, né, em relação ao Múcio, em relação aos comandantes, quer dizer, o Múcio deveria comandar, mas aparentemente não é o que ele faz, e do Múcio em relação ao presidente, né, porque, de novo, o presidente deveria comandar José Múcio, mas o Múcio revela ali nessa entrevista, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, que ele fala sobre quando a Marinha soltou aquele vídeo famoso sobre os privilégios, né, querendo dizer que não existia privilégio, na verdade a vida na Marinha é muito difícil, e detratando os civis, né, muito evidentemente, e aquilo evidentemente gerou uma crise, e o Múcio relata o que aconteceu, né, ele diz que o Lula estava indignado,
o Haddad estava indignado, inclusive porque tem um frame do vídeo da Marinha em que tem um marinheiro se rastejando e, assim, realmente é alguém que parece muito o Haddad, né? Quer dizer, É verdade. e é o tipo de coisa que os militares fazem bem, esse apelo simbólico, né? Esses recados simbólicos. Mas, de qualquer forma, sendo ou não o Haddad, o governo ficou indignado e o Lula ligou para o Zé Múcio e falou: Múcio, o que a gente vai fazer? A gente tem que tem que mostrar autoridade, né, para a Marinha. E aí o que o José Múcio diz? Diz, presidente, me demite, pode me demitir. Eu sou seu amigo, não vai ter problema político nenhum para você me demitir. O que, obviamente, não é verdade. Se ele demitir um ministro da Defesa, não é tranquilo. Mas o que é interessante é que o Múcio coloca o seu cargo à disposição para não ter que demitir um almirante que ele mesmo reconhece que buscou fazer política por aquele vídeo. Sim. Então, assim, a relação do Múcio com os militares, ao menos nesse episódio, só nesse episódio, demonstraria que o seu objetivo é proteger eles, frente ao governo, inclusive. Então, achei muito interessante isso, Mauro. De fato, existe uma completa confusão hierárquica nessa relação, e o que o Múcio diz, inclusive no Roda Viva, é que parte dessa confusão foi justamente o que o Lula teria pedido para ele, na medida em que, segundo o Múcio, quando o Lula fez o convite para ele, ele disse: olha, não, é porque eu preciso de alguém para fazer a política do governo e a política das forças. As forças não deveriam fazer política. Não é para isso que o ministro da Defesa serve, para fazer política. O ministro da Defesa serve para determinar o que as forças têm que fazer. Evidentemente, ele pode levar em consideração as posições dos comandantes, isso não está em jogo. Agora, que os comandantes exerçam pressão por meio do ministro da Defesa sobre o governo é a completa inversão da cadeia hierárquica normal. E uma coisa, comentando aqui o comentário, né, do Valves Arte, que ele falou: no processo de início da ditadura, quem puxou a marcha para Jesus foram as esposas dos militares. É interessante que no próprio processo do golpe, o processo, digamos, de logística militar, os militares precisavam, evidentemente, você está planejando um golpe, você precisa, digamos, ter carros, por exemplo, jipes, etc., à disposição. E houve ali, tem um livro que relata isso muito bem, que é A Direita Explosiva no Brasil, é um livro que eu recomendo, é bem interessante. Nos dias anteriores, nos meses anteriores ao golpe, as esposas de militares, esposas de generais, inclusive, foram usadas na logística para a preparação do golpe, e inclusive era-se usada as casas de parentes de militares, né, especialmente de viúvas de militares, para deixar lá estacionado o jipe que vai ser usado na ação, com explosivo, com esse tipo de coisa. Então, realmente é uma coisa com uma certa trajetória, né? Você acha que o ano passado inteiro, ou pelo menos no segundo semestre, o Múcio ficou dizendo, né, quase que publicamente, né, não deu uma entrevista dizendo, mas deixou vazar a disposição dele de sair do governo, que a família estava pedindo, que está muito velhinho, que quer cuidar dos netos, que está aposentado e tal. E a versão que saiu é que o Lula não queria, por conta exatamente disso, da preocupação dele, quem é que eu vou botar no lugar. Mas chegou, inclusive, a ter uma ideia de que o Lewandowski, que não está indo bem no Ministério da Justiça, é uma crise atrás da outra ali, essa coisa, inclusive, uma hora nós vamos conversar sobre isso, tá? A situação no Ministério da Justiça é muito ruim, mas não tem vazado ainda. Mas o Lewandowski queria para o lugar do Múcio, porque com as articulações e o peso que o Lewandowski tem ainda hoje, as relações que ele tem no Supremo, ele lá no Ministério da Defesa seria o papel de fazer a pacificação, vamos dizer assim, entre Supremo e Forças Armadas. Ok. Mas o Lula estava muito preocupado, né? E aparentemente
teve um apelo dos 3 comandantes para que o Múcio não saísse. E aí ele acabou se convencendo. E aí, mais uma vez, essa questão da inversão da hierarquia, né? Não é o presidente da República que escolheu, resolveu. Foi o Múcio que procurou o Lula para dizer, então eu vou ficar. Né? Então, acho que teve essa dança aí, né, Pedro? Olha, Mauro, formalmente é isso que você diz, né? Quer dizer, o Múcio estaria querendo sair porque quer se aposentar, quer cuidar dos netos, etc. Agora, sendo isso verdade ou não, até que ponto isso é verdade, o fato é que o Múcio está numa posição muito curiosa, porque nesse desejo dele de sair, quando ele diz que quer sair, aparece na imprensa notícias de que na caserna militares estão dizendo que se o Múcio sair, as relações com o governo vão retroceder. Quer dizer, uma ameaça, até porque, assim, por que retrocederiam? Por que haveriam de retroceder? É uma coisa que simplesmente não faz sentido. Simplesmente pela vontade desses militares de dizer isso, né? E aí o Lula vai lá e insiste para que o Múcio fique. O que eu queria saber, isso o Múcio não revela, né? Tudo isso aqui que eu estou dizendo é mais ou menos uma dinâmica que intuitivamente dá para tirar da entrevista. Agora, o que o Múcio não revela é o que ele pede para o presidente para ficar. Ele não pede nada? Porque me parece que há um jogo muito interessante, por exemplo, para os militares dizer, para o Múcio dizer, eu vou sair do governo, os militares vão lá, pressionam o governo vai lá e fala, Múcio, você tem que ficar. O que ele pede? Né? Se eu estivesse naquela bancada, por exemplo, essa seria uma pergunta que eu faria. Né? Ministro, quando você tem essas conversas, para ficar, o que você pede? Ou você fica sem pedir nada, etc. Porque me parece que é uma posição muito boa para beneficiar precisamente os militares e que haveria de ter uma razão, afinal, para esses militares pressionarem, ainda que indiretamente pela imprensa, o governo a manter o Múcio acima de todas as coisas. Então, de qualquer forma, né, independente disso, o fato é que, assim, a gente não deve ter um ministro da Defesa porque o presidente tem medo do que os militares vão fazer caso ele não mantenha o atual ministro da Defesa, né? E Sim. Os militares, nós não temos militares se os militares não se disporiam a ter um ministro da Defesa que não fosse o José Múcio. Simplesmente não existe, nesse caso não existe ordem nenhuma na própria concepção das Forças Armadas, não existe respeito à hierarquia, então é ilegítimo. E se o governo não consegue colocar o seu ministro da Defesa, ele também não exerce comando no que diz respeito à defesa, que é uma parte importante, né, do trabalho do governo, inclusive com essa discussão sobre semipresidencialismo ou parlamentarismo. É o que sobraria para o presidente, né, nesse caso. E se o ministro da Defesa ele fica fazendo esse jogo, né, quer dizer, pedindo para sair, para colher benefícios disso e para os militares exercerem pressão em cima do governo, tampouco a gente tem ministro da Defesa, né? Então, realmente, eu diria que a conclusão do meu artigo, o que eu tento demonstrar é justamente essa confusão, né? Como existe uma ampla confusão na defesa do país, por parte das Forças Armadas, por parte do presidente e por parte do ministro, que deveria ser, digamos, quem ordenasse isso, né? Mas, aparentemente, é um elemento de desordem. O que quer dizer que, em que pese este momento político conjuntural de uma certa retração das Forças Armadas, ele é um momento político conjuntural, porque do ponto de vista estrutural, elas continuam a se ver como poder moderador. Ou seja, a qualquer momento, a qualquer crise, elas poderão voltar a exercer esse direito que elas se autoconcederam como poder moderador, para interferir na política nacional, né? A gente não vai, a gente poderia sair dessa crise, né, Pedro, com as Forças Armadas fora do processo político brasileiro. Não sairemos, né, pelo jeito. Até porque o artigo 142 não vai ser mexido, né? Perfeito, Mauro. E assim, eu costumo dizer, né, que golpe e tutela são variáveis, digamos, essencialmente, são variáveis funcionais de uma mesma essência, né? De uma mesma disposição.
Então, assim, você querer evitar golpismo por meio da tutela, ou você reivindicar que a tutela é legítima porque, afinal de contas, não é um golpe, né? Quer dizer, os militares podem fazer vídeo com dinheiro público atacando os civis para pressionar o governo, nas palavras do Múcio, fazer política, né? É isso que ele diz. Se você permite isso, isso não se diferencia, em essência, de qualquer espírito golpista. Agora, a palavra que você usou, né, quer dizer, é um momento conjuntural, para mim é perfeita por duas razões, Mauro. Primeiro, porque, de fato, quando o atual comandante do Exército, Tomás Paiva, assume o seu comando, há ali isso verificado, saiu nos grandes jornais, tem o áudio publicado, ele mesmo não disse, não contrariou que tenha dito isso, que isso tenha acontecido, uma reunião dele com outros, com subordinados, camaradas ali, em que ele diz que, fundamentalmente, o que ele diz é, gente, a gente precisa de um comandante do Exército que tenha poder e que tenha uma boa relação com o governo para impedir qualquer reforma. Fundamentalmente é o que ele diz. Então, eu diria que, do ponto de vista dos militares, o momento conjuntural é o de dar um passo atrás, depois do que aconteceu com o embarque deles no governo, já no governo Temer e depois no governo Bolsonaro. Quer dizer, vamos dar um passo atrás, recompor aqui e tentar impedir que queiram mudar qualquer coisa. Eu diria que o momento conjuntural, e aí eu digo um momento conjuntural bem específico que agora a gente está vivendo, porque esse momento conjuntural já se repetiu muitas vezes, nos dá uma oportunidade de avançar sobre essa questão. Dá ao governo uma oportunidade de efetivamente colocar em discussão as Forças Armadas no Brasil, os seus regulamentos, a sua forma de organização, quais forças armadas hão de existir, será que basta a gente ter exército, marinha e aeronáutica? Será que o governo, por exemplo, isso foi uma coisa que o governo Lula considerou, né, recriar uma guarda nacional em novos moldes, etc., e foi uma coisa que foi abandonada. Há especialistas que propõem a criação de guardas de fronteira no lugar dos militares, enquanto o Múcio, diga-se de passagem, foi no Roda Viva para dizer que os militares têm que servir como uma polícia quase permanente, né? Porque ele diz assim, funcionou lá no Rio, a GLO funcionou lá no Rio, só que aí os militares vão embora e os traficantes, você acha que eles param? Eles não param. Quer dizer, então a solução para o tráfico de drogas no Brasil é você manter o exército permanentemente em garantia da lei e da ordem, uma coisa que não faz sentido. Mas o que eu acho que é importante dizer, Mauro, 8 de janeiro foi uma oportunidade perdida. Houve várias oportunidades perdidas para colocar o tema dos militares no Brasil a limpo. Essa denúncia da PGR e o fato de que esse julgamento, como você, inclusive, chamou a atenção aqui no programa, mas a gente já vinha falando disso, né? Será televisionada, isso cria uma oportunidade política, de novo, recria uma oportunidade política do governo colocar em debate a questão das Forças Armadas no Brasil. Acho que vai colocar? Não acho que vai colocar. Eu acho que a permanência do Múcio é um recado disso, é um sinal disso, mas a gente tem que trabalhar por isso, como cidadãos, né, para além do governo, tem que trabalhar para que isso seja colocado a limpo, porque se não for colocado a limpo, eles voltarão. Como voltaram várias vezes desde 1889. Né? Não foi só o golpe de 64, foram 15 golpes de 89 a 64. Pedro Marim, editor da revista Ópera, um dos maiores especialistas, talvez o maior especialista da nova geração, né, em relação aos militares brasileiros. Pedro, super obrigado pela tua presença, viu? Sempre muito bom. Aprendo demais. Eu que agradeço, Mauro, e agradeço a todo mundo aqui que me ouviu, né? Legal, foi ótimo. Tá bom, tchau.